E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite aí, bem-vindo aí ao canal Vascaínos por Amor. Meu nome é Rodrigo, passando aí para fazer um vídeo rápido, né, de pós outro vexame, o último, né, pelo menos vexame do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série A. De forma culposa, o Vasco fica na Série A. De forma culposa, o Vasco se classifica para Sul-Americana. E será que de forma culposa também a gente tem chance de passar para a final e quem sabe vencer a Copa do Brasil? Porque, assim, eu acho que de 10 vascaínos, 9 estão descrentes. Eu sou um deles. O que esse time apresentou e a gente vê assim, principalmente no jogo contra o Inter, como esses caras correram, depois não correram mais. Qual é o Vasco que vai entrar em campo? O Vasco de 7 derrotas ou o Vasco que venceu o Internacional? Porque o Fluminense vem voando, galera. E assim, eu queria deixar alguns comentários do que aconteceu ontem, né? Além daquela goleada. Novamente o Hugo Moura expulso no início do jogo. O jogo já estava 1-0, né? Contra o Fortaleza ele foi responsável da mesma forma. Aquela expulsão poderia ter decretado o rebaixamento do Vasco, né, se o Vasco não tivesse vencido aquele jogo. E estava 0-0 quando ele foi expulso. E aí o Vasco venceu. Se aquele jogo tivesse perdido, o Vasco hoje estava na Série B, gente. O Vasco teve a proeza de perder 2 jogos para o Juventude. Então, assim, é muito... E aí eu nem vi o jogo ontem, tá, galera? Porque, assim, eu queria realmente me desligar do jogo. Na minha opinião, o Fernando Diniz colocou o time em reserva porque ele ficou com medo de tomar uma pancada com o time titular. A chance de tomar uma goleada 2, 3, 4-0 com o time titular também. E aí derrubar mais a moral ainda para o jogo de quinta-feira. Então, assim, galera, bem complicada a situação. Muito desgastante. Pô, outra coisa, mais uma vez, gente, o Verratti fazer aquilo que ele fez, uma falta de respeito. Você vê como o clube está perdido, sem comando. O Verratti sai chutando, fazendo as coisas. O Hugo Moura é expulso, ninguém fala nada. O presidente sumiu, ninguém vem falar nada do que aconteceu. Né? O Vitor Luiz rindo quando fez aquele gol contra. Então, assim, o que esperar de quinta-feira? Aí, pelo menos hoje, né, saiu essa notícia aí que o Ryan foi escolhido aí a revelação do campeonato, né, galera? Aí o Ryan ganha prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro, parece que está passando agora essa premiação. Acredito até que o Paulo Henrique também ganha aí como lateral, faça uma boa, ganhe como melhor lateral direito, assim, a gente espera, mas também que não está jogando nada, foi mais pelo aquele início de campeonato, esse final aí está muito ruim. Assim, galera, não tem muito o que falar do jogo de ontem, uma pena aí o Paulinho, eu estava escutando hoje o Jean Faísca lá do Atenção Vascaínos e ele falou um negócio muito preocupante. O Vasco não tem lateral reserva pro Paulo Henrique, que o Puma virou lateral esquerdo. A gente viu ontem no jogo por que o Vitor Luiz não joga. Parece que não quer jogar. Aí a gente não tem reserva para lateral esquerda, a gente não tem reserva para zaga, que a gente viu ontem Lucas Oliveira e Lucas Freitas. A gente não tem reserva para o Coutinho. A gente não tem reserva para o Ryan, porque a gente viu a vergonha que o Verratti, não só ontem, mas como nos outros jogos. E a gente não tem chance do GB. E o Léo Jacó está sendo mandado embora por muito menos. E aí o David foi expulso, tudo bem, jogou no outro jogo, perdeu.
O Hugo Moura ontem deu uma pancada, foi expulso. Ninguém fala nada. Você ser expulso no lance, você vai tomar um gol, tá acabando o jogo, você não pode perder. Agora, irresponsabilidade, como foi o David contra o Bahia, como foi o Hugo Moura contra o Fortaleza, como foi o Hugo Moura contra o Atlético, tem que ter uma situação de punição. E aí ninguém fala nada. O Diniz discutindo com um rapaz lá, com o Lineker, na entrevista. Pô, o cara em 8 jogos perdeu 7. Ainda quer discutir com um jornalista, dizendo que a torcida do Vasco está satisfeita com ele. A torcida deve estar satisfeita porque naquele dia lá do protesto, a torcida blindou ele, mas não é para blindar, não. Todo mundo está errado, os jogadores, presidente, as contratações que foram pífias, o Diniz. Mas, galera, tem muito o que falar não, é esperar o jogo. Esperar realmente o jogo de quinta-feira, ver o que vai dar. Quem puder, se inscreve no canal, deixa o like aí, dá uma força. Bom, galera, valeu aí. Fui. Um abraço.